Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Agora, o que acontece com esses relatórios, esse material impressionante? Ficam arquivados em Genebra de uma forma absolutamente confidencial. E, a cada década, eles abrem um trecho desses relatórios. E é por isso que eu digo que é um acervo impressionante da condição humana. Esse arquivo mostra, no fundo, Afonso, duas coisas. Primeiro, eu sinceramente acho que é um patrimônio da humanidade, o que está lá, por dois aspectos. Primeiro, mostra, ou, na verdade, é um relato macabro do que um Estado é capaz de fazer contra a sua própria população. É isso que o arquivo tem em suas mãos. E, de um outro lado, que é emocionante, mostra a resistência e a luta de pessoas para sobreviver e para lutar por liberdade e direitos humanos. Então, é um acervo incrível, sinceramente incrível. E eu fui e pedi, quero o acesso aos anos 70 no Brasil. Né? Ou seja, o que é que vocês encontraram no Brasil nos anos 70. E aí é muito interessante, porque são vários aspectos. O primeiro deles é um detalhamento alucinante sobre a tortura no Brasil. Daqui a pouco a gente vai ver um slide de um relato. E o relato claro, nós todos sabemos hoje que isso aconteceu, mas você pensar que existia, de fato, uma organização que mantinha, já naquele momento, todos esses detalhes, é algo também bastante impressionante. Outro detalhe desse arquivo, ele mostra, e, na verdade, eu tive acesso a isso, ele mostra os detalhes, as minutas das reuniões secretas entre os dissidentes brasileiros e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Miguel Arraes, Ladislau Dalbor, todos esses personagens que foram até Genebra e tiveram reuniões secretas com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, relatando e pedindo ajuda do comitê. Por que pedindo ajuda? Inclusive, tem um deles que diz: vocês são os únicos que podem nos ajudar. Por quê? Porque não existia possibilidade de recorrer à ONU. Na verdade, nem hoje, né? Vamos ser claros aqui. Quem for depender da ONU para alguma coisa, boa sorte. Mas por que naquele momento? Primeiro, o Brasil não tinha ratificado os tratados de direitos humanos, e na ONU, quem é que dá as cartas? Os Estados, ou seja, o próprio governo brasileiro. Agora, o que faria o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, na visão dos dissidentes brasileiros, pressionaria o governo justamente a melhorar a vida e evitar justamente a tortura e as violações de direitos humanos dentro das prisões brasileiras. Mas o que é mais impressionante, e são certamente algumas milhares de páginas, eu não contei, mas é como esses documentos mostraram, de uma forma claríssima, que havia uma política deliberada do regime militar para enganar o mundo. Então, era uma política deliberada de enganar o mundo, de enganar a opinião pública mundial, de enganar as organizações internacionais sobre o que estava acontecendo no Brasil. E aí aqui, obviamente, estamos numa cidade que tem uma história muito específica sobre tortura e sobre a questão da ditadura. Todos nós, hoje, temos uma ideia mais ou menos clara do que aconteceu, ainda que tenha gente que acha que não aconteceu, né? Ou gente que quer a volta daquilo. Bom, eu descobri nessas cartas, Afonso, que o negacionismo, o terraplanista, etc., não é nenhuma novidade. Eu queria pedir para o pessoal que está organizando ali o vídeo para colocar o primeiro slide. O primeiro slide, olha só, ministro da Justiça, Alfredo Guzardi. Slide? Perdão, eu sou do século passado, Afonso. Inacreditável. Intimidade dá nisso, entendeu? Como é que chama isso aí, então?
Então, pronto. Sérgio, como é que chama isso? Slide. Obrigado aí. Obrigado, você me salvou. Obrigado. Nesse slide, agora falando sério, nesse slide, assinado por Alfredo Buzaide, que era o ministro da Justiça. O ministro da Justiça é uma ficção, né, no Brasil durante o regime militar. Qualquer palavra justiça no regime militar é uma ficção. Mas o Brasil, claro, tinha um ministro da Justiça. Ele recebe uma carta do Comitê Internacional da Cruz Vermelha pedindo acesso às prisões brasileiras. E ele não responde, se vocês leem, acusa o recebimento da carta, etc. Muito obrigado, está acusada aqui a carta. Mas ele diz: reafirmo que no Brasil não há tortura nem violência. E disso, brevemente, o governo brasileiro dará prova cabal à opinião pública internacional. Interna e externa, perdão. 31 de agosto de 1970. No auge da repressão. Então, essa é a primeira evidência, essa é uma das cartas que na verdade, quando eu vi essa carta dentro do arquivo, eu pensei, bom, a gente tem uma história a ser contada sobre a tentativa de enganar o mundo sobre o que acontecia no Brasil. Só que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, obviamente, não dependia só do governo brasileiro para saber o que acontecia no Brasil. Tinha muitos contatos com os dissidentes, com muita gente, e formularam, basicamente, isso também é muito rico do arquivo, eles reuniram um acervo impressionante de relatos sobre tortura, de familiares, parentes, de pessoas que estiveram presas e foram liberadas. E eles usavam, naquele momento, um desses documentos, que eu quero, por favor, o segundo slide, para ser colocado aqui, e é basicamente, eu vou até ler, porque ele é muito impressionante. É um relatório que eles receberam, que usavam como base, e que falava justamente sobre a tortura no Brasil, exatamente neste período em que o Buzaide disse que não existia. Então, olha só, o método de tortura, no caso, aplicado é científico. Baseia-se na aplicação dosada de um sofrimento atroz dentro do limite exato da resistência humana, quando isto se faz necessário. Para tanto, os cuidados médicos são constantes para verificar o grau de resistência do torturado e evitar alguma marca permanente, loucura, fraturas, cicatrizes, etc. Mesmo assim, em vários casos, o limite foi ultrapassado e registram-se desequilíbrios nervosos, loucura, crises cardíacas, surdez, etc. Ou seja, no mesmo momento em que o Comitê Internacional recebia aquela carta do Buzaide, eles tinham isso em mãos. Então, eles passam por alguns anos tentando convencer o regime militar a aceitar que essa visita ocorra. E eles recorrem, por exemplo, ao Papa. Tá? Não é uma figura de linguagem que eu usei agora. De fato, vão ao Vaticano pedir que o Papa intervenha e peça para o regime militar brasileiro, e o Papa não consegue. Finalmente, em 1973, acontece algo curioso, que é um acerto, né? Então, o regime militar brasileiro diz: olha, vocês podem vir, mas vocês terão que vir infiltrados e se passando pela Cruz Vermelha Brasileira. Agora, vamos também entender. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha não é a Cruz Vermelha Brasileira. A Cruz Vermelha Brasileira, naquele momento, era dirigida por militares e estava no meio de um escândalo de corrupção. Nossa, tem corrupção entre os militares. É impressionante. Eu não tinha... Né? Então, e as cartas mostram isso, né? As cartas do Comitê Internacional dizendo: olha, temos um problema porque essa entidade brasileira está no meio de um escândalo de corrupção e são comandadas por generais almirantes brasileiros. Ou seja, como é que a gente vai fazer uma missão a uma prisão comandada por eles? Mas eles aceitam. Por quê? E aí, num dos documentos também é fascinante, porque eles dizem o seguinte: tem algo muito estranho acontecendo no Brasil, porque só 2 países da América Latina rejeitam a entrada do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Cuba, de Fidel Castro,
e o regime militar brasileiro. Eram os únicos 2 países da América Latina que rejeitavam o Comitê Internacional. Então, eles aceitam essa proposta do governo, absurda, mas falaram, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Aí eles fazem a missão em 1973 e descobrem que eles foram enganados, porque o Comitê Internacional, o Comitê da Cruz, perdão, a Cruz Vermelha Brasileira e o regime militar levam eles nas prisões onde não existem prisioneiros políticos e nem tortura. Eles fazem uma visita, uma missão ao Brasil para ver presos comuns. Então, obviamente, eles voltam para casa, dizendo, não valeu. No mínimo, não valeu. E aí o que fazem, então, 2 anos depois, insistem e conseguem. Em 1975, finalmente conseguem uma missão, de novo, dentro da Cruz Vermelha Brasileira, infiltrados, e aí, pela primeira vez, eles conseguem uma lista de presos políticos, eles conseguem indícios de tortura, mas, acima de tudo, eles conseguem registrar pela primeira vez um fato que, obviamente, hoje nós sabemos, que o local das torturas, os locais das torturas, eram locais secretos. Então, em 75, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha então chega à constatação de que a tortura, os calabouços brasileiros não estavam nas prisões onde eles estavam sendo enviados. Então, eles nunca viram, não sabem, não tiveram acesso a tudo isso. E o governo consegue, até 79, evitar, enganar e mentir para a comunidade internacional. E o material termina, em 79, com uma reunião do presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha com o Figueiredo. Imagina só essa reunião. E tem uma minuta, basicamente, tem uma transcrição da reunião. Então, mais uma vez, o Comitê Internacional pede acesso, o Figueiredo enrola eles, e, antes de terminar a reunião, diz, por sinal, não tem preso político no Brasil. E aí termina a história dessa blindagem que é feita durante 70 anos. Agora, por que é relevante isso? Por que a gente precisa contar essa história? Em primeiro lugar, porque tem um elemento ali nesse acervo, e eu convido qualquer pesquisador a passar um tempo lá. Infelizmente, eu só pude passar uma semana nesses arquivos, mas é, obviamente, algo para passar. Tem um livro lá já escrito, que é dessas cartas das pessoas desesperadas, pedindo ajuda por conta de parentes, filhos, irmãos que desaparecem no Brasil. Então, tem um material impressionante de cartas, falando em cartas, que está lá. Então, em primeiro lugar, tem um acervo, num lugar que não é o Brasil, sobre a tortura no Brasil. Isso, por si só, já é bastante relevante. O segundo ponto da relevância desse material é que fica muito claro, de uma forma deliberada, que existiu uma política para enganar a opinião pública internacional. Agora, eu terminei esse processo com muitas perguntas. A primeira delas, qual foi exatamente o papel do Itamaraty nessa estratégia de mentir para o mundo? Então, essa é uma pergunta que eu tenho, que, obviamente, vai merecer mais pesquisa. Muita gente já fez essa pesquisa, muita gente já tentou colocar essa questão. A outra questão, e aí vem da Cruz Vermelha Brasileira, é uma pergunta muito séria ainda, que é quem foram os cúmplices do regime militar. Ali ficou claro nos documentos que a Cruz Vermelha Brasileira não era um ator de confiança dos investigadores internacionais. Por quê? Ou seja, além do regime militar, quem mais fez parte da repressão? E aí, Afonso, para completar e, de repente, abrir, tem muita gente que pergunta, para que ficar olhando para o passado? Não devemos olhar para o passado, vamos olhar para frente. Vamos traduzir isso em português? Traduzir isso em português quer dizer o seguinte: não vamos molestar os autores dos crimes. É isso. Essa é a tradução do não vamos mexer com o passado. E, sinceramente, eu não acredito que tenha um momento tão propício para olhar para esse passado como agora. Eu acho que nós precisamos, na verdade, nós somos herdeiros de um silêncio criminoso. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. E hoje, parte dos desafios que nós enfrentamos na democracia, que o ministro Barroso estava colocando aqui, ela vem do fato
de que não houve justiça feita em relação a quem cometeu os crimes daquele momento. Quando eu abri aquelas caixas, e quando eu comecei a ler, principalmente os relatos das torturas, e todo o detalhamento, esse documento que só está um trecho ali, ele é de uma... É impressionante, porque entra num detalhe, quem quiser depois eu posso até passar, mas ele entra no detalhe sobre cada estratégia, cada tática, cada método científico que eles colocam ali para extrair do prisioneiro informação. Quando eu abri aquelas caixas, eu entendi que eu não estava olhando para o passado. Ali, de fato, estava uma história ainda presente do Brasil. E quando um governo ordena silêncio em relação a isso, é porque esse trauma não foi superado. Senão não teria motivo para você dizer silêncio. O silêncio é o abandono da vítima. Algo que o Estado jamais deveria ter o direito de fazer, principalmente quando o crime foi cometido pelo Estado. Então, silêncio não é uma opção. E a verdade é que o Brasil precisa de uma política de Estado de memória, justiça e verdade. Não uma política que dependa do governo que, naquele momento, está no poder, mas uma política de Estado. Mais tarde, com a Scholastic, que vai estar aqui, a gente vai certamente ouvir mais sobre isso, mas fica muito claro que as grandes tragédias, elas não começam com as mortes. Elas começam com os discursos violentos. Elas começam quando o ódio é permitido, é autorizado e incentivado. E esse discurso volta e vinga sempre que o processo de memória, justiça e verdade não é sólido. Isso não tem nenhuma dúvida sobre o Brasil e sobre vários outros países do mundo. Eu sou conselheiro do Instituto Vladimir Herzog. E eu, cada vez que eu escrevo uma matéria dessa, ou falo sobre isso, eu sempre recebo um comentário de alguém até, vamos dizer assim, do nosso lado, que diz, até com uma recomendação positiva, Jamil, para de ficar olhando para o passado. Vamos olhar para o futuro. Vamos... Então, e uma frase que é muito forte, que fala, vocês estão presos ao passado. Eu não. Eu quero construir um novo futuro. Quem está preso no passado, infelizmente, é o Brasil. Bem, eu acho que a gente vai falar durante o nosso festival esse assunto de forma recorrente, dada aos convidados que a gente vai colocar aqui. Jamil, para terminar, fala um pouco do seu livro, com a Juliana, e o livro que será lançado em 5 de junho, em São Paulo. 4 de junho, em São Paulo. Olha, em primeiro lugar, esse livro aqui é um livro de cartas. A Juliana Monteiro, uma escritora brasileira que mora em Roma, eu morando em Genebra. São cartas que nós trocamos durante um ano inteiro e que foram desde aquele momento que a gente começou a ser vacinado e percorreu até aquele momento ali, talvez meados de 2022, quando a campanha eleitoral no Brasil tinha uma intensidade muito grande. São cartas de 2 brasileiros angustiados, vocês vão ler, quem quiser, e vai entender que, vendo de fora, a impotência, o desespero, mas também a vontade de, talvez, reconstruir e construir uma democracia diferente. Eu sempre resisto em falar, principalmente naquele momento, temos de recuperar a democracia, etc. Não, nós temos que construir uma nova democracia,
Porque se aquilo ali aconteceu, se aqueles 4 anos aconteceram, e eles podem voltar a acontecer, é porque a democracia, infelizmente, não chega a todos, não há uma percepção do valor dela, porque ela simplesmente não cumpre o seu papel de uma forma plena. Eleição não é isso. Eleição não é, perdão, a democracia não é só eleição. E um pouco disso a gente tenta tratar no livro. Então, é uma troca de cartas, e essa troca de cartas lida com vários temas bastante atuais. Outro dia eu fui pegar para ler esse livro, obviamente já é 2022, mas eu fui pegar para ler e eu fiquei assustado como as cartas ainda são atuais e como as angústias não se dissiparam, algumas sim, principalmente da pandemia, mas várias outras delas continuam. O próximo livro é uma biografia, não é do Afonso dessa vez, mas logo chega, né? Imagina, pô. Seu slide. É uma biografia do pianista e maestro João Carlos Martins. Vai ser lançado no dia 4 de junho, em São Paulo, na Sala São Paulo, com um concerto gratuito, regido pelo próprio maestro João Carlos Martins. Mas não é um livro... laudatório. Obrigado. Não é um livro só laudatório. Quem pega os jornais dos anos 50 nos Estados Unidos, New York Times, Washington Post, vê a dimensão que ele tinha na imprensa americana naquele momento. Capa do New York Times, capa de vários jornais americanos, uma presença nos palcos americanos impressionante, que eu, sinceramente, para quem talvez não saiba, eu cresci, principalmente na minha juventude, cresci dentro de orquestras. E eu, sinceramente, não conhecia a dimensão que ele tinha fora do país naquele primeiros, eu diria, 20 anos, ali, 1950 até o final de 1960. Mas é um livro também que traz todas as suas sombras. É um personagem fascinante, é um personagem que, se eu, como jornalista, inventasse essa história, um editor diria, Jamil, chance zero de publicar, porque ninguém fez tudo isso, mas, né, sim, teve uma pessoa que fez tudo isso em termos musicais. E o que eu faço, tento fazer no livro, para quem ainda não saiu, mas quem tiver o interesse, eu conto parte da história da arte e do poder no século XX, usando João Carlos Martins como o fio condutor. Então, desde o macartismo nos Estados Unidos, Aaron Copland, Villa-Lobos e tantos outros personagens que marcaram, principalmente no caso da música, a segunda metade do século XX, e conduzindo isso com João Carlos Martins. Mas vai ser só laudatório? Não, tem um capítulo específico sobre a participação dele na corrupção de Paulo Maluf. Então, claramente, essa foi a minha condição desde o início, de que pudesse ser contada a história completa, né? Que não houvesse lacunas nesse sentido. E para minha surpresa, gratíssima surpresa, ele topou. E, obviamente, fui fazer pesquisa, etc., e era isso mesmo. Então, tem um capítulo... Tem uma... Eu sou da parte do slide, eu sou velho e falo slide, mas o livro tem uma tecnologia espetacular. Em cada capítulo tem um QR Code, né? Tem um QR Code. Como é que é? QR Code. Serginho, anota aí. QR. É um slide pequenininho. Então, um QR Code que você, com seu celular, você vai colocar ali e você vai poder escutar as músicas e os recitais originais do João Carlos Martins que tem relação com aquele capítulo. Então, vai colocar basicamente no celular, você pode ler o capítulo ouvindo ele tocar aquelas músicas, aqueles concertos, aqueles recitais que são mencionados naquele capítulo. Para quem fala slide, não está mal, cara. Né? Então, assim, a gente vai, então tem
tem essa parte interessante do livro, que é o acervo dele mesmo, que ele, então, traduziu tudo isso em QR Codes. Muito obrigado, senhor Jamil Chad. Vai estar aqui em várias mediações, na verdade, todas. Né? Vamos nos eliminar aqui, o Jamil dá conta. O autor está disponível para os autógrafos ali na sessão de autógrafos agora. E continuamos a programação com Antônio Torres, querido Antônio Torres, e até Yasmin, que deve estar por aí, e logo depois o Leonardo, e logo depois a Escola TIC. Muito obrigado, até já.